Então vamos à técnica das equações separáveis. Qual que é a ideia? Reescrever a EDO da seguinte forma: tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro lado, se a nossa função é uma função de y de x. E integrados dos dois lados. Então, por exemplo, se a gente tem esta equação y' igual a x² dividido por y², nós temos dy dx igual x² dividido por y². Nós vamos reescrever na forma diferencial, ou seja, na prática é deixar tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro lado. Então vai ficar y² dy igual a x² dx. E agora integra dos dois lados. Então, integrando dos dois lados, nós vamos ter a integral de y² com relação a y é y³ sobre 3 igual a integral de x² é x³ sobre 3 com relação a y. E temos mais uma constante de integração. Então, que eu vou colocar, por exemplo, aqui. Se a gente multiplicar tudo por 3, aqui a constante de integração vai ficar multiplicada por 3, que não vai deixar de ser constante. Então, vai ficar y³ igual a x³ mais constante de integração que eu vou manter k. Aqui está uma constante. Uma constante vezes constante continua sendo constante. Então, essa é a equação. A equação é a curva que satisfaz a equação diferencial y' igual a x² sobre y². O que a gente poderia fazer é extrair a raiz cúbica. Se a gente extrair a raiz cúbica, a gente tem possibilidade, então, de ter aqui y igual raiz cúbica de x² de x³ mais a constante. Então, essa é a solução. Se a gente tiver um valor inicial, a gente consegue descobrir quem é esse k. Tá? Mas quem é o campo de direção? Então, vamos ver quem que é o campo de direção para essa equação. O campo de direção dessa equação está aqui. Esse é o campo de direção. E se a gente clicar neles, a gente tem as trajetórias. Então, aqui as trajetórias. Ou seja, se a gente selecionar um ponto como condição inicial, você dá um clique, ele seleciona um ponto e aí desenha uma solução possível. Então, aí temos as curvas possíveis como solução. Se a gente, por exemplo, dizer que y quando o x for 0 e o y for 8, a gente consegue encontrar que o k é 2. Tá? Bom, esse foi o método do fator integrante, do método do separável, que é sempre a ideia de a gente fazer uma manipulação e integrar dos dois lados. Nesse caso, a manipulação é separar tudo que tem x, tudo que tem y, tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do lado, se for uma função y que depende de x,
Se for uma função y que depende de t, você vai separar tudo que tem y, vai pôr de um lado, e tudo que tem t do outro lado, e integrar dos dois lados, e aí obter a solução. O método do fator integrante é a mesma ideia. Então, se a gente tem uma equação do tipo y' mais p de t vezes y igual a q de t, em que a nossa equação diferencial, a nossa função é uma y de t, a ideia é manipular multiplicando ambos os lados da igualdade da EDO pelo fator integrante μ igual a exponencial da integral de p de t com relação a t. Para quê? Para que o lado esquerdo da EDO seja uma derivada de produtos de duas funções. E aí a gente consegue integrar dos dois lados e resolver a EDO. Então, o passo a passo, primeiro, é multiplicar a EDO, é encontrar o fator integrante, multiplicar dos dois lados a EDO, reescrever como a derivada de um produto o lado esquerdo e integrar ambos os lados. Então, vamos a um exemplo. A equação nós temos sempre que comparar com y' mais p de t vezes y igual a q de t. Se não tiver nesse formato, por exemplo, se tiver algo multiplicando a derivada, nós temos que dividir a equação toda para que sempre a gente tenha nesse formato. Aqui sempre tem a primeira derivada, sempre tem que estar multiplicada pela constante 1. Então, nesse caso, quem que é p de t? É menos 2. Então, quem que é o fator integrante? O fator integrante é μ igual a exponencial da integral de p de t. Quem que é p de t? Menos 2 e a integral com relação a t. Então, menos 2 pode ir para fora da integral, a integral de dt é t, então o fator integrante é menos 2, é exponencial de menos 2t. Agora nós vamos multiplicar ambos os lados da EDO por este fator. Então vai ficar, a EDO ela vai ficar e elevado a menos 2t, que multiplica y' menos 2, que multiplica e menos 2t, então fazendo a distributiva, y' igual, e aqui nós vamos multiplicar por menos 2t e 4 menos t. Pronto, a EDO foi multiplicada pelo fator integrante e ficou com essa expressão aqui. Quando a gente faz isso, o lado esquerdo sempre é o produto de duas funções. A derivada do produto de duas funções. Por quê? Nós temos aqui a derivada de y vezes uma função mais a função vezes a sua derivada, né? Se a gente notar, aqui é a derivada de y. Então, a gente pode pensar que é derivada de f vezes g
mais AF vezes aqui é a derivada de G. Aqui é a derivada de E menos 2t. Então, quando a gente multiplica a EDO pelo fator integrante, o lado esquerdo sempre é a derivada do produto de duas funções, f vezes g. Ah, mas quem que é f, quem que é g? A f é a y e a g é o próprio fator integrante. Então, nós sempre vamos ter, quando a gente multiplicar pelo fator integrante, o lado esquerdo sempre vai ser a derivada da y vezes o fator integrante. Que é igual, e aqui o lado direito continua a mesma coisa. Eu só vou aplicar a distributiva, que vai ser 4e menos 2 vezes t, menos, e aqui e menos t. Então, aqui reescrevemos a EDO, e agora a gente pode aplicar a integral dos dois lados. Integrando dos dois lados, o lado direito é a própria y que multiplica e menos 2 elevado a t. Igual, aqui do lado direito, é a integral dessas exponenciais, que a primeira vai ficar 4 que multiplica e menos 2t dividido por menos 2, e aqui menos e menos 2 elevado a t dividido por menos 2. E aí, lembrando que temos mais uma constante de integração aqui que eu vou chamar de c. Então, aqui nós vamos ter menos 2 mais 2 e vamos passar a exponencial dividindo. Então, vai ficar y igual, aqui é menos 2 e menos 2t. Vamos passar esse daqui dividindo, então aqui vai ficar assim. Ah, aqui faltou um t. Aqui faltou um t. Então aqui faltou um t. Então essa integral aqui a gente tem que resolver.
esse vai cancelar com esse. E agora, para finalizar, nós temos que resolver essa integral de t e menos 2 elevado a t dt, que a gente precisa fazer por método da integração por partes. Então, esse daqui vai ser du igual a dt e dv igual a e menos 2t dt. Isso implica que v é igual a e menos 2t sobre menos 2. E agora a gente substitui, então vai ficar u vezes v, então que é t vezes v, e menos 2t, aqui menos sobre 2, menos a integral de v du, né? Então é u vezes v menos a integral de v du. E quem quer ver essa equação, que se a gente integrar, vai ficar, aqui vai ficar menos 4, então vai ficar menos mais 1 sobre 4, então vai ficar e menos 2t dividido por 4. Então essa é a integral, substituindo a integral nessa expressão aqui, nós vamos ter que a solução então é y igual a menos 2 menos 1 dividido por e menos 2t, que vai multiplicar. Aqui tem mais uma constante de integração, que vai multiplicar menos t sobre 2 e menos 2t mais e menos 2t sobre 4, mais a constante de integração. E aí, então, este vai cancelar com este. Quando distribuir este, também vai cancelar com este. E a solução final, nós vamos chegar aqui. Vou escrever aqui a solução final. Vou apagar aqui que é a derivada, desculpa, a integral do fator integrante, a integral utilizando a integração por partes, né? Então, o resultado vai ser y igual a menos 2 mais t sobre 2 menos 1 sobre 4 e menos 2t mais a constante de integração, que esse daqui veio para aqui. Então vai ficar e sobre menos 2t, passando para cima, e 2t. Então esta é a solução. Usando o método do fator integrante, esta é a solução da LDO. Para verificar o que a gente poderia fazer, derivar essa equação, substitui o y e a derivada na EDO. Então, se a gente substituir aqui, tem que valer essa equação, fazendo verificação na linha quando a gente encontra raiz de equações do segundo grau.
Mas a gente pode voltar, substituir os valores e ver se satisfaz a equação e aí verificar se está certa a solução. Aqui também, tá? E a solução, bom, a gente também pode pedir para o software máximo aqui para nós. Então temos a solução. Se a gente distribuir aqui, nós temos aqui a solução. Então aqui nós temos o t sobre 2, temos 1/4, temos o menos 2 e temos aqui a constante c. Isso. Então é isso. Esta é a parte de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Até mais!